Revisão para a prova de Geografia do terceiro ano, segundo trimestre. Aqui então vocês estão vendo o mapa mental dos nossos conteúdos do segundo trimestre, desde o início até a nossa última aula antes da revisão. Aqui então vocês conseguem ter um panorama geral daquilo que nós vimos e, como qualquer mapa mental, vocês podem começar em qualquer ponto e terminar em qualquer ponto, passando por todo ele. No meu caso, eu vou fazer por ordem cronológica, ou seja, da primeira aula à última aula, onde que é o nosso ponto central do mapa mental. É esse basicamente triângulo entre espaço global, economia global e geopolítica global, e dentro desses três temas, o primeiro visto foi então a economia global. Na nossa primeira aula, gente, nós vemos então que a economia global ela está estruturada por dois grandes agentes, que são os estados, com E maiúsculo, e as empresas. Primeiro, gente, o que são os estados? Os estados, com E maiúsculo, é o que a gente chama comumente de governo. Então, os governos, os países e assim vai. Já as empresas, não precisa nem explicar. As empresas aqui, gente, eu coloquei que elas ganham relevância na atualidade. Por quê? Porque as empresas, gente, ao se tornarem multinacionais e transnacionais, que é o que eu vou mostrar a seguir, elas vão ganhar um peso e um tamanho gigantescos. Por exemplo, a Apple, que geralmente é uma das empresas mais valiosas, geralmente a mais valiosa do mundo, ela tem um valor de mercado maior que o PIB do Brasil. Ou seja, para tu comprar a Apple, tu precisa pegar o PIB do Brasil de 1 ano e pouco, 2 anos, às vezes mais de 2 anos. Ou seja, tudo que o Brasil produz em 1 ano não compra a Apple. Hoje em dia, a empresa mais valiosa do mundo é a Nvidia, que faz placas de vídeo para jogos, né, elas são bem conhecidas por isso, mas a Nvidia hoje em dia ela faz placas de vídeo também, mas para inteligência artificial. Por exemplo, o ChatGPT roda com placas de vídeo da Nvidia, que hoje em dia é a empresa mais valiosa do mundo. A Nvidia, gente, a Apple, ou a maior parte das empresas que nós sabemos de nome, elas são então o que nós chamamos de multinacionais. Multinacionais e transnacionais são termos praticamente intercambiáveis, sinônimos, que dá para usar um no lugar do outro. Mas, na verdade, quando a gente considera os seus detalhes, existem algumas diferenças que são bem interessantes da gente pensar. Primeiro, gente, multinacional traz multi. Isso vai nos levar a perceber que multinacionais são empresas que vendem e produzem em múltiplos países. Por que eu coloquei vendem e produzem? Gente, nós normalmente pensamos que as empresas multinacionais são aquelas que vendem para o mundo todo. Mas para pensar. Se vocês abrirem um comércio, um CNPJ, se tornarem microempreendedores, vocês vão poder sim vender para o resto do mundo. Porque, basicamente, vocês levarem até uma agência dos Correios ou um centro de distribuição de uma empresa, que esse produto ele pode cair lá no outro lado do mundo, a partir da logística global. Então, vender para o mundo, hoje em dia, não é uma grande coisa. Grande coisa é produzir em vários países do mundo. E é isso que empresas multinacionais hoje em dia vão ser caracterizadas, vão ser conhecidas por. Agora, gente, por que as empresas vão partir para múltiplos países? Por que elas não ficam em um país só? A gente tem que pensar então que a empresa, na verdade, ela está buscando o que a gente chama de lucro. Pura e simplesmente lucro. De alguma forma, atingir vários países aumenta o seu lucro. Para pensar, gente. A empresa, ela tem duas grandes partes na sua tabela de Excel, na sua planilha da contabilidade. É o quanto é o preço do que ela vende e o volume das vendas e o seu custo. É justamente a relação entre preço de venda e custo que dá o lucro. Venda menos custo é igual a lucro. Vamos pensar então como que ela pode aumentar o seu lucro. Do ponto de vista do preço da venda, ela tem duas formas. Primeiro, deixando o seu produto mais caro. Então vamos pensar. Ela tem um produto que é vendido por R$1.000 e o custo dela é 500. 1.000 menos 500, 500 reais é o lucro dela. Ok. Então, ela vai aumentar o preço da venda. De 1.000 vai para 2.000. Quanto que ela lucra agora? Ora, 2.000 menos 500, 1.500. Beleza, deixou o seu produto mais caro, aumentou o seu lucro. Outra forma de lucrar mais é não exatamente mudando o preço da venda, mas o quanto se vende. Por exemplo, se tu vende um produto por 1.000 e teu custo é 500, tu ganha 500 de lucro. Transformou o preço desse produto para 2.000, teu lucro aumentou para 1.500. Mas tu também pode aumentar o teu lucro vendendo mais produtos. Se tu vende um produto por 1.000 e teu gasto é 500 reais, teu lucro é 500. Se tu vender 10, teu lucro passa a ser 5.000, 500 vezes 10.
Ou seja, gente, tu pode vender mais simplesmente, aliás, lucrar mais simplesmente vendendo mais. Outra forma de lucrar mais é diminuindo o custo. Então, em vez do teu custo ser 500, agora é 300. Teu lucro, obviamente, vai aumentar. As empresas se tornam multinacionais para atingir esses dois objetivos, vendo desses dois pontos de vista. Então, olha só, elas vão atingir mais mercados consumidores, por óbvio, vão vender para mais países, mais gente, mais possibilidade de venda, e também pela redução de custos. A principal forma de reduzir o custo é a mão de obra mais barata, ou seja, o trabalhador custa menos, ganha um salário menor. Por exemplo, salário mínimo em vários estados americanos, $1.500. Salário mínimo no Brasil, R$1.500. Se o dólar está 5, é 1.500 vezes 5, ou seja, o salário mínimo americano em reais é 6.000. No Brasil, 1.500. Então, obviamente, um produto produzido no Brasil vai ter um custo de mão de obra bastante inferior. Isso vai fazer com que o lucro, obviamente, aumente. Agora, gente, outro aspecto que nem sempre é considerado é a proximidade à matéria-prima. Por exemplo, tua fábrica fica na Itália, a Itália está longe de onde vem a matéria-prima. Tudo isso tem um custo logístico, um custo de transporte, um frete. Se tu fica perto, mais barato. Legislação trabalhista e ambiental flexível. Legislação trabalhista são os direitos trabalhistas. A carga horária semanal, o dia de trabalho, descanso semanal remunerado, 13º, FGTS, aposentadoria, férias e assim vai. Se o teu país, ele faz os trabalhadores trabalharem 16 horas por dia, 6 dias por semana, não ter férias e assim vai, as pessoas estão trabalhando mais. Se tu paga 1.500 por alguém que trabalha 160 horas, teu lucro é X. Se tu paga R$1.500 para alguém que trabalha 200 horas, essa pessoa está te custando menos no final das contas. E outra coisa é a legislação ambiental. Gente, o meio ambiente deve ser protegido, mas tem países que não protegem tanto assim. Proteger menos o meio ambiente faz o custo ser mais baixo para uma empresa. Pensa uma empresa, por exemplo, que polui bastante o meio ambiente. Cara, se a empresa não precisar pagar para ter tratamento d'água, porque o governo não obriga, ela não vai ter. E aí ela vai lucrar mais com isso, ok? As multinacionais, gente, olha só, elas produzem e vendem para vários países e elas possuem uma estrutura mais centralizada. Como assim? Aqui, esse desenho, ele mais ou menos mostra isso. Olha só, a sede é essa bolinha azul e ela entra em contato com todas as filiais. Assumam que cada filial fica em um país diferente. Gente, qual é o contato dessa filial com o resto da empresa? Não existe, na verdade, né? É com a sede. Então, a sede manda, a filial obedece e não se comunica entre si. Ou, pelo menos, se comunica pouco. Agora, as transnacionais, gente, trans é que atravessa nações. Ou seja, a transnacional, de modo geral, ela tem uma estrutura menos centralizada. Nesse diagrama, fica como? A sede, ela está ali num papel não central, mas de articulação, então ela tem uma relevância grande, mas as filiais também possuem uma certa relevância. Observem, as filiais se comunicam entre si. Todas se comunicam com a sede se comunica com todas, mas as filiais também se comunicam entre si. A Google, por exemplo, é uma transnacional nesse estilo. O Gemini da Google, ou o VO3, ou várias IAs da Google, não são necessariamente produzidas na Califórnia, que é a sede da Google. O Gemini, a maior parte dele, foi produzida onde? Em Londres, pelo DeepMind, que é uma empresa da Google. Então, a Google ela usa o mundo inteiro para produzir, o que é uma ideia, na verdade, inteligente. Para que tu vai usar só mão de obra americana, se no Brasil também tem mão de obra especializada? Tu joga com trabalhadores do mundo inteiro. Isso faz a tua empresa ser mais produtiva, ser mais criativa, ser mais competitiva. Por isso que elas são também mais atuais. Mais atuais não somente pela organização, mas é porque é justamente a internet, por exemplo, que vai permitir essas empresas existirem. É a conexão em tempo real. Agora, nessa mesma aula, gente, nós vimos dois conceitos, offshoring e outsourcing. O que é offshoring? Offshoring, gente, é basicamente a fragmentação do processo produtivo. Ou seja, partes dos produtos são produzidos em diferentes filiais ou países. Não é uma montadora de carro que produz o carro A num país
e ele produz o carro A em outro país. E o carro A ele é produzido inteiramente em um país. Não. Hoje em dia, por exemplo, nós temos a criação e a fabricação dividida entre vários países. Olha o avião aqui, gente. O avião, ele inclusive é produzido no Brasil, né? A Embraer é uma das maiores produtoras de avião do mundo. Mas a Embraer não usa só coisas do Brasil. Não, a Embraer, na verdade, ela usa, por exemplo, o motor de um certo país, o chassi de um certo país, a asa de um outro país, e assim vai. Então, o avião ele é produzido no mundo inteiro e montado em um lugar, mas vários países participam dessa produção. Isso é o que nós chamamos de offshoring. Agora, outsourcing significa terceirização. Terceirização, em português, o que significa? São as empresas contratadas que realizam parte do processo produtivo. Por exemplo, a Adidas, em vez dela produzir tudo, a marca, as roupas, ter a fábrica, ter as vendas e tudo mais, não, a Adidas vai terceirizar para outras empresas. Então ela vai destinar a terceiros e vai cuidar, por exemplo, da marca da Adidas, que são aqueles 3 risquinhos famosos. Então a empresa talvez possa ser mais produtiva concentrando em uma parte. Em vez de cuidar de tudo, ela cuida da relação dela com uma certa empresa. E aquela empresa é especializada em alguma coisa. A produção do iPhone funciona do mesmo jeito, por exemplo, né? A Apple não é dona das fábricas. A dona das fábricas é a Foxconn. A Apple não quer saber exatamente como a Foxconn faz. A Apple quer contratar a Foxconn. E a Foxconn cuida daquele processo. Isso também é típico do nosso planeta, na nossa economia global dos dias de hoje. Agora, gente, na nossa segunda aula, nós vimos também processos e práticas da economia mundial. Cartel é uma delas. Cartel deve lembrar vocês, então, dos cartéis mexicanos, do tráfico de drogas. E o cartel que a gente está falando aqui também é crime, mas não é no mesmo estilo. Por quê? Cartel, nesse caso aqui, é uma combinação de preços. Por exemplo, postos de gasolina. Imagina que tu tem uma cidade e essa cidade tem 3 postos de gasolina. O posto de gasolina quer vender para todo mundo, porque se ele vender para todo mundo, ele tem um lucro maior. A ideia é que no capitalismo, essa concorrência vai abaixar o preço e aumentar a qualidade. Agora, esses 3 caras, eles podem aceitar assim, ó, em vez da gente ficar se matando para ganhar mercado, por que a gente não pega 1/3 do mercado para cada um e joga no mesmo preço? Em vez de vender a 5,75 para ser mais baixo que o outro posto, vamos todo mundo vender a 6. Tu não vai conseguir todo o mercado, é verdade, mas você vai garantir uma parte do mercado com um lucro muito maior. O cartel, gente, ele é proibido, ele não pode acontecer, por isso que ele é ilegal. O dumping, uma palavra em inglês, significa venda abaixo do custo. Vamos no exemplo inicial lá, vocês produzem um produto que custa 500 e vendem a 1.000. Chegou um novo concorrente. O concorrente está vendendo a 700 reais. Tu pode baixar teu preço para 700? Pode, mas sua taxa de lucro vai diminuir. E assim, gente, se vocês vendem a 1.000 e o cara vende a 700, tu baixa o teu preço para 700. O cara, olhando esse preço, não vai deixar em 700. Ele vai baixar para 650. E tu vai ter que baixar. Só que agora tu baixa para 600. E assim vai. O que está acontecendo com a tua margem de lucro? Está diminuindo. Por quê? Porque tem um concorrente brigando contigo, disputando o mercado contigo. Como que tu faz então para o teu lucro ser maior? Diminui o teu lucro. Como assim? Ora, gente, tu diminui o teu lucro para quebrar o concorrente. Por exemplo, teu custo é 500, vende o teu produto a 490. Tu consegue arcar com isso. Por quê? Porque tu tem dinheiro guardado dos outros meses, dos outros anos. O teu concorrente recém está chegando. Ele não tem tanto dinheiro assim para ser guardado, para queimar. O que vai acontecer? Ele vai vender a 500. Só que assim, gente, as pessoas vão olhar para a diferença de preço e vão no teu. Teu concorrente vai começar a perder dinheiro, não vai começar a se sustentar e vai acabar acabando. E tu, depois, aumenta o preço e disputa sozinho de novo. Tu impõe o teu preço. Tu queima teu caixa durante um certo tempo e depois tu produz sozinho, porque tu quebrou a concorrência. Isso é legalizado? Não. Também é uma prática ilegal. Agora, holding são empresas que são donas de outras empresas ou marcas. No Brasil, tem uma empresa chamada BR Foods, que vocês não conhecem, mas vocês conhecem. Por quê? Porque ela é dona da Sadia e da Perdigão.
ela é uma holding. Vocês não compram produtos da BR Foods, vocês compram produtos da Sadia e da Perdigão, mas a BR Foods é dona das duas. Muitas empresas do mundo de hoje são holdings. A Unilever, a P&G são um exemplo disso. Outra prática, ou processo, ou conceito da economia global são os oligopólios e monopólios. Vamos pensar. Pólio significa vendedor. Mono, para quem joga, sabe que mono significa um. Pólio, por sua vez, significa poucos. O que acontece, gente? O monopólio e o oligopólio, respectivamente, é quando tu tem um vendedor no mercado, então tu tem um vendedor vendendo aquela coisa. Por exemplo, os buscadores são basicamente assim, né? O Google é quase monopólio. Tem outros navegadores, mas eles são muito poucos. E oligopólio, então, significa justamente poucos. Poucas empresas participam daquele mercado. Uber e 99 é um exemplo. Tu tem Uber, 99 e é mais ou menos isso. Não é um, mas são dois. Ou talvez três, mas são poucos. O que acontece, gente? Elas consolidam o mercado e compram outras empresas. Então, por exemplo, qual que é o sonho do Uber? É disputar sozinho. O Uber vai então tentar comprar a 99. Vai conseguir? Não vai, porque o governo não vai permitir. Mas ele está cada vez mais querendo concentrar mercado para poder lucrar mais, para impor os preços que ele quer, e assim vai. E quem são as empresas que consolidam? Justamente as empresas transnacionais. Elas ganham escala, elas passam a fazer produtos mais baratos, passam a dominar aquele mercado, e aí sobra pouco para o consumidor. Então, isso é a primeira e a segunda aula, mas nós não vimos ainda as multinacionais. Gente, as multinacionais, se vocês forem parar para pensar, elas têm algumas origens mais ou menos determinadas. Aqui nós vemos o gráfico das 100 maiores multinacionais, então cada porcento é uma empresa. 36% das 100 maiores multinacionais são americanas, 13 da China, 7 Japão, 7 Alemanha, 6 Suíça, 5 França, 4 Índia, 3 Canadá, 3 Reino Unido, 2 Brasil, 14 outros países. Vamos pensar um padrão, gente, olha só. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Suíça, França, Canadá, Reino Unido. O que todos eles têm em comum? São países desenvolvidos. No final das contas, gente, a maior parte das multinacionais, a sede delas, a origem delas, fica justamente em países, então, desenvolvidos. Essas sedes abrem filiais em países, de modo geral, subdesenvolvidos. Para, por exemplo, reduzir o custo da mão de obra, né? Então, olha só. A redução do custo de mão de obra é feita em países, sobretudo, subdesenvolvidos. E assim vai. Não significa que todas ficam, mas a maioria fica. E aí nós podemos pensar agora, então, em espaço global. O espaço global, gente, então, ele é permeado por basicamente dois tipos de cidades, ou melhor, dois tipos de cidade ganham grande relevância no mundo: as cidades globais e as megacidades. A maioria das cidades globais, gente, ficam em países desenvolvidos, e a maioria das megacidades ficam em países subdesenvolvidos. Mas o que é cada um? Cidades globais, gente, são os grandes nós da rede mundial. Então aqui eu representei as megacidades em roxo. As megacidades, aliás, as cidades globais, gente, elas têm uma grande preponderância econômica. Por quê? Ora, gente, porque a maior parte das cidades globais tem sedes de empresas, então, justamente, multinacionais ou transnacionais. Além disso, elas convergem e dispersam informações. Assim como eu representei aqui ou aqui, as multinacionais são como se fossem as sedes, que é a mesma coisa que elas cumprem aqui. Elas dispersam e convergem informações. As informações vão a ela e são dispersadas por ela. Afinal de contas, a maior parte da sede das empresas estão nessas cidades globais. É de lá que elas mandam, é de lá que elas recebem informações. Elas também são cidades, de modo geral, com alta tecnologia, com um grau mais alto de tecnologia nos seus lugares, né? Isso nos lembra daquilo, o meio técnico, científico, informacional. São cidades, então, luminosas, não é verdade? E elas emitem ordens, como eu já falei. Agora, megacidades, gente, são simplesmente cidades com mais de 10 milhões de habitantes. O que é interessante da gente ver? Olha só. Aqui nos Estados Unidos, tu tem, em vermelho, cidades globais, em círculo, megacidades. As cidades globais, gente, observem, se tu tem um ponto vermelho com um círculo em volta, essa cidade ela é uma cidade global e uma mega cidade ao mesmo tempo. Percebam, Estados Unidos é rico, Europa é rica,
Austrália e Nova Zelândia são ricos. Percebam, aqui tu tem um monte de bolinha vermelha sem o círculo em volta. Significa que os Estados Unidos, ou a Europa, ou a Austrália e a Nova Zelândia são países que têm muita cidade global que não é megacidade. Ou seja, são cidades com relevância global, mas que não têm 10 milhões de habitantes, tem 1 milhão. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque essas cidades não precisam ter tanta gente para adquirir relevância, porque elas são, por exemplo, sedes de multinacionais. Então elas têm uma relevância global, mesmo sem ter tanta gente. Porque ali tem 1, 2, 3, 4, 5 empresas que têm uma relevância global. E aí elas passam a ter uma influência no mundo todo. Agora, observem os países subdesenvolvidos, como Índia, China, a própria América Latina. Tem um monte de cidade que é mega, ou seja, mega cidade, com mais de 10 milhões de pessoas, que não é cidade global. Tem um monte de gente, mas aquela cidade é meio desconhecida. Tem um monte de gente, mas aquela cidade não tem uma relevância global. Por quê? Porque são cidades, por exemplo, mais pobres. São cheias de gente, mas ali não tem grandes empresas que influenciam o mundo todo. Então tu tem essa questão. O mundo subdesenvolvido tem mega cidades e poucas cidades globais. E o mundo desenvolvido tem muitas cidades globais e poucas mega cidades. Então, isso tem a ver com o poderio econômico, a relevância, a pujança econômica, geopolítica dos países de modo geral. Geopolítica global. O que é geopolítica? A geopolítica, basicamente, diz respeito às relações que são tecidas entre os países. Se nós fôssemos pensar acerca das relações que são mantidas entre os países, nós podemos pensar que o mundo ele está, na verdade, em estado de anarquia. Ou seja, não existe uma ordem acima dos países. Nada manda nos países. Não há nada hierarquicamente superior aos estados, aos países, aos seus governos. E a ONU? A ONU não está hierarquicamente superior a nenhum país. Ela é uma organização entre países, mas acima do Brasil não há nada. Existem países que são mais fortes que outros, mas não estão hierarquicamente acima, como se fosse uma espécie de lei. Isso não existe na prática. E aí vem uma questão importante. Se não existe nada hierarquicamente superior aos estados, se nós vivemos numa situação de anarquia, como então que as relações são tecidas? Nós podemos pensar então em 3 grandes exemplos que nós na verdade já vimos quando nós estávamos falando das ordens mundiais. Nós temos o unilateralismo, o bilateralismo e o multilateralismo. O multilateralismo pode ser interpretado a partir dessa imagem aqui. Ninguém segura a mão de ninguém. Eu acho, pelo menos. O multilateralismo ele é marcado pelas organizações supranacionais, ou seja, organizações que estão entre países. De modo geral, as organizações supranacionais são organizações que reúnem países com o objetivo de estabelecer diálogo e cooperação. Se o mundo vive uma situação de anarquia, onde não há ordem, onde há apenas selvageria, uma das formas de evitar conflito é justamente os países dialogarem, cooperarem entre si. E a gente faz isso de diferentes formas, em diferentes áreas. Por exemplo, existe cooperação militar, cooperação política, cooperação de direitos humanos, cooperação na economia, etc, etc, etc. Dentro dessas questões, nós temos então os blocos econômicos. Os blocos econômicos, gente, eles são nada mais nada menos que integração econômica entre países. Na verdade, são integrações que são, no mínimo, econômicas entre os países. Pode evoluir além de uma integração meramente econômica? Pode, mas isso não necessariamente acontece. Não se faz um bloco econômico entre países completamente diferentes que não têm alguma semelhança ou interesse em comum. Então nós dizemos que são integrações entre países que são econômica, geográfica ou culturalmente parecidos. Essa integração, ela não acontece somente de uma forma ou da mesma complexidade sempre. Na verdade, elas possuem diferentes níveis. E aí, quando a gente pensa nesses diferentes níveis de integração, a gente pode então pensar que existem diferentes tipos de blocos econômicos com complexidade crescente. Então, nós podemos pensar assim: para tu ser considerado um bloco econômico, tu deve, pelo menos, ter livre circulação de mercadorias. Como que isso é feito? Através da isenção de taxas ou da redução de taxas. Por exemplo,
O Brasil cobra 50% de tarifa de outros países do mundo, mas se ele quer comercializar mais com um país, ele vai reduzir a tarifa cobrada em cima deste país, e aquele país, para ser complementar a nós, vai reduzir a tarifa cobrada sobre produtos do Brasil. Então o Brasil vai negociar mais com a Argentina, cobrando menos imposto da Argentina, e a Argentina cobrando menos imposto do Brasil. Quando isso é feito, é assinado um tratado que reúne dois países ou mais, nós chamamos isso de livre circulação de mercadorias, que cria uma zona de livre comércio. Agora, dá para evoluir mais que isso? Dá. Tu pode, além de não cobrar tarifa para exportar ou importar entre países, tu coloca uma tarifa externa comum. Uma tarifa externa comum cria, por sua vez, uma união aduaneira. Como exemplo de união aduaneira, nós temos o nosso próprio bloco econômico, que é o Mercosul. O Mercosul é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Dá para evoluir além do Mercosul? Dá. E só um bloco econômico fez isso até hoje. Primeiro passo para evoluir além da zona de livre comércio, união aduaneira, da livre circulação de produtos e da tarifa externa comum. Tu adota a livre circulação de pessoas. Então agora as pessoas circulam livremente. Não são só os produtos, as pessoas também. Tu para de pedir identidade, tu facilita alguém sair de um país e ir morar em outro. As informações e os serviços circulam livremente. Por exemplo, um banco não fica somente no Brasil. O banco atua em vários países diferentes com certas adaptações, mas adaptações que são relativamente fáceis. Isso amplifica a integração comercial e a integração mais do que comercial entre os países. Isso forma o que nós chamamos de mercado comum. Mercado comum é só a União Europeia. Só que como a União Europeia é ainda mais integrada do que isso, adotando moeda e normas comuns, nós chamamos ela de União Econômica e Monetária. Moeda comum é simples, o euro. Normas comuns, por exemplo, a União Europeia, ela colocou para a Apple que ela só poderia vender iPhone na União Europeia caso ela adotasse o USB-C. E a União Europeia cobrou da Apple e a Apple seguiu. Por isso que hoje em dia o iPhone no mundo todo ele vem com USB-C e não com cabo Lightning, porque a União Europeia ela possui então moeda e normas comuns. Então a União Europeia está no maior grau de integração comercial entre países no mundo. Aqui nós temos então o mapa dos blocos econômicos. Em amarelo, justamente ela, a União Europeia, aqui, o Mercosul em verde, a Comunidade Andina de Nações, ou União Andina, em marrom, laranja, enfim. Nós temos a APEC em roxo, que não está exatamente em funcionamento. Aqui, em vermelho, o contorno, nós temos então o SMCA, que é a substituição do NAFTA, a ASEAN em verde, e assim vai. Aqui vocês podem ver o reflexo que os blocos econômicos trazem. Percebam, em laranja, nós temos o comércio feito no interior de uma região econômica. Percebam como a Europa comercializa muito entre si. 2/3 do comércio europeu é feito entre países da Europa. Por que isso acontece? Porque a União Europeia faz com que isso aconteça. Notem a América do Norte. Metade do comércio da América do Norte é feito dentro da América do Norte. Por quê? Porque a América do Norte tem o que nós chamamos de USMCA. O México tem sua economia completamente ou quase completamente baseada nos Estados Unidos. Ásia e Austrália têm grande parte do comércio dentro da própria Ásia, tanto pela ASEAN quanto pela China, o Japão e a Índia, que são países economicamente muito relevantes. Então eles vão aumentar o comércio entre os países próximos. Isso é uma forma de tu responder à globalização, porque a globalização cria uma competição que ela é voraz, ela acontece entre todos os países do mundo. É muito difícil tu competir com 192 países além do teu. Então, os países se juntam em blocos econômicos para comercializar mais entre si. Agora, uma outra organização criada no contexto atual, ou melhor, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, é a nossa famosa ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela foi fundada em 1945, no apagar das luzes da Segunda Guerra Mundial. É a organização que mais reúne membros no mundo. São 193 membros plenos e 2 observadores. Esses 2 observadores são Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, da Santa Sé, e a Palestina, que não é um estado reconhecido por alguns estados, como por exemplo os Estados Unidos e Israel. A ONU,
é talvez a organização mais representativa do mundo, mais importante do mundo e com os maiores objetivos do mundo. Ela tem 4 grandes objetivos: a manutenção da paz, o que já é um objetivo hercúleo, o estabelecimento de relações amistosas entre as nações, a cooperação internacional, e a ONU também quer servir como um centro de harmonização das disputas e dos acordos de cooperação. Por exemplo, em vez de o mundo criar uma nova organização para tratar do clima, faz o tratamento do clima dentro da própria ONU, usa a própria estrutura da ONU para realizar esse tipo de tarefa. É por isso que a ONU, ela congrega uniões que são militares, políticas, de direitos humanos, econômicas e assim vai. A ONU, ela é dividida em 6 órgãos. Quais são os principais? Nós temos a Assembleia Geral, que é a mais conhecida de todas. Ela vai tratar de questões que são importantes globalmente falando, principalmente as que não são militares, então basicamente todas as questões menos as militares, e questões também internas, por exemplo, votar o secretário-geral da ONU, os países do Conselho de Segurança e assim vai. Então nós temos 193 membros e a Assembleia Geral ela é paritária, significa que cada país tem um voto, ou seja, o Brasil tem um voto, Timor-Leste um voto, mesmo sendo muito menor, sendo muito mais pobre e assim vai. A Assembleia Geral ela é muito conhecida por ser um encontro anual em Nova York, que rola no final do ano, de outubro a novembro, geralmente. Inclusive, agora que nós estamos chegando em setembro, nós vamos começar a ouvir a falar sobre os países irem para Nova York e se reunir lá. Outro órgão muito importante da ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que tem poder decisório, ou seja, ele obriga os países a seguirem aquilo. Mas eu acabei de falar, ou melhor, falei alguns minutos atrás, de que não existe uma relação hierárquica entre os países. Como que a ONU pode então ter poder decisório, obrigar? É porque, na verdade, esse poder obrigatório, ele é feito a partir de sanções. Por exemplo, se um país não segue uma decisão do Conselho de Segurança, ele vai sofrer sanções de outros países. Então tu não obriga, mas tu quase obriga o país falando que ele não vai comercializar, que ele não vai comprar, que ele não vai fazer não sei o quê, e assim vai. Então tu consegue obrigar tirando as coisas. É como se tu colocasse um país de castigo. O Conselho de Segurança, ele tem como grande objetivo a promoção da paz. Percebam que eu coloquei a paz com um risco vermelho. Por quê? Porque o Conselho de Segurança ele tem uma formação que acaba sendo bem problemática. Como que acontece? Não são todos membros da ONU que fazem parte do Conselho de Segurança. Na verdade, é formado por 15 membros, 5 permanentes, 10 rotativos. Inclusive, o Brasil faz parte do Conselho de Segurança agora. Esses 5 membros permanentes são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Todos eles possuem bomba nuclear. Esses países eles entraram no Conselho de Segurança na data de criação da ONU, 1945, porque hoje em dia a França e o Reino Unido não são tão relevantes no mundo assim. A própria Alemanha é mais rica, maior e mais populosa que esses países. Por que eles estão ali? Porque eles entraram na época de fundação da ONU. E a Alemanha, por exemplo, também não tem bomba nuclear. Uma das coisas que o Brasil, inclusive, junto com a Alemanha, junto com a Índia, vem pedindo é que eles façam parte do Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes. Porque isso aqui tu privilegia esses países que fazem parte. E por que ela causa tanto privilégio? Porque o Conselho de Segurança, gente, os países que são membros permanentes possuem poder de veto. O que isso significa? Significa que se 14 países votarem a favor de alguma coisa, mas os Estados Unidos votar contra, Estados Unidos tem poder de veto. A coisa não acontece. Se 14 países votam a favor de alguma coisa, mas a Rússia não, a Rússia tem poder de veto. Mesma coisa vale para China, França, Reino Unido. No final das contas, como tu tem Estados Unidos sendo um inimigo da Rússia, Estados Unidos sendo um inimigo da China, é muito difícil que uma decisão seja de fato tomada, porque um país vai ser posto contra o outro. Na prática, o poder de veto que os países que são membros permanentes do Conselho de Segurança possuem vai acabar impedindo a redução do número de conflitos. E a redução do número de conflitos, inclusive, é uma das grandes aclamações que diversos grupos possuem. O comércio, nas últimas décadas, ele aumentou e muitos colocam como responsável pela redução do número de conflitos que o mundo observou. Porque, de fato, o número de conflitos diminuiu. Pelo menos o número de pessoas brancas morrendo
diminuiu. Agora, o Oriente Médio está em quase permanente guerra, seja entre países, seja guerra civil. Países africanos continuam em guerra. Então é uma coisa mais ou menos assim. O número de conflitos diminuiu, mas ele diminuiu preponderantemente em países brancos. O poder de veto, ele acaba contribuindo para o nascimento do unilateralismo e do bilateralismo. Ou seja, gente, o Conselho de Segurança não permitindo que se tomem decisões para todo mundo, vai acabar fazendo com que o mundo se reúna, talvez, novamente, em unilateralismo e bilateralismo. Isso aqui é meramente suposição. Só para vocês pensarem o que pode acontecer com a ordem global. Por exemplo, o Donald Trump, ele está tarifando o mundo e ele está fazendo com que os Estados Unidos ele estabeleça relações entre cada país, que cada país possua uma relação diferente com os Estados Unidos. A própria Pax Americana, que foi a grande paz americana da redução dos conflitos que nós tivemos nas últimas décadas, ela talvez esteja acabando para um mundo que agora vai ser prezado pelo unilateralismo, ou seja, eu tomo a decisão sozinha, eu acho que eu mando no mundo e todos que me obedeçam, ou até pelo bilateralismo, que significam relações que são tomadas a partir de dois países. Em vez de todo mundo sentar na mesa e conversar, cada país senta com cada um dos outros países para estabelecer relações. Então, a ONU talvez esteja vendo a redução da sua influência em função de problemáticas como a do Conselho da ONU. Mas o Conselho de Segurança não é só, junto com a Assembleia Geral, os únicos órgãos da ONU. A ONU, na verdade, tem outros órgãos, sendo que um deles é a Corte Internacional de Justiça, que é bem interessante. A Corte Internacional de Justiça, ela julga países. Ela geralmente é tida como similar ou igual ao Tribunal Penal Internacional. Mas na prática existem diferenças entre esses dois países. O Tribunal Penal Internacional, ele julga indivíduos. Por exemplo, quando um sujeito, por exemplo, um presidente de um país, ele comete crimes contra a humanidade, por exemplo, por ferir os direitos humanos de diversas pessoas, quem vai julgar é o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Ele não faz parte da ONU, embora ele possua uma relação. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, os Estados Unidos não fazem parte dele. Então, se tu pedir para julgar um americano, os Estados Unidos não têm que fazer nada. Já o Brasil, por exemplo, faz. O Vladimir Putin, por exemplo, que é o presidente da Rússia, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. O Brasil teria, então, o dever de prender o Vladimir Putin. Agora, é por isso que o Vladimir Putin, por exemplo, não vem ao Brasil, porque a justiça brasileira, no Brasil, ela é independente. Isso faz com que o governo possa dizer: não se preocupa, Putin, tu não vai ser preso aqui, porque o governo não pode, porque não é o governo que manda na justiça. Como o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional, a justiça tem o dever de prender o Vladimir Putin. Essa é uma das razões para ele não ter comparecido às reuniões que aconteceram aqui no Brasil. Agora, um outro traço do nosso mundo, marcado pelo multilateralismo, é então a hegemonia do dólar. A hegemonia do dólar, gente, significa que o dólar ele é a moeda mais utilizada no mundo. Ela é utilizada para duas grandes coisas, como uma moeda de troca e como uma reserva de valor. Primeiro, o que é uma moeda de troca? Moeda de troca é a moeda que nós usamos para comercializar entre os países. Por exemplo, vocês vão comprar então do AliExpress. AliExpress vende coisas da China. Vocês vão usar então o yuan, que é a moeda chinesa? Não, vocês vão usar o dólar. Por quê? Porque o dólar ele é a moeda de troca global, assim como o dólar é a reserva de valor global. O que é reserva de valor? Ora, os países eles têm um dinheiro poupado. Os países ao longo do tempo vão poupando dinheiro, a gente chama isso de reserva, e os países eles poupam reservas não somente na sua própria moeda. Por exemplo, o Brasil não tem dinheiro poupado somente real, o Brasil também tem dólar poupado. E a moeda escolhida justamente para fazer uma reserva de valor é principalmente o dólar. Não só ele, mas principalmente. Isso dá muito poder aos americanos. Por quê? Porque a moeda de troca, sendo o dólar, cria maior demanda pelo dólar. A maior demanda faz o dólar se apreciar, ou seja, valer mais. Isso vai reduzir
a inflação americana. E a redução da inflação americana permite maior emissão de moeda. Por quê, gente? Inflação é basicamente imprimir mais moeda do que a economia gera de riqueza. Como tu gerou mais moeda do que tu gerou riqueza, a riqueza passa a valer menos, digamos assim. Como tu tem muita gente querendo dólar o tempo inteiro, os Estados Unidos pode ficar emitindo moeda, que sempre vai ter gente querendo. Isso permite aos Estados Unidos se então endividar, que é o que a gente vê então com a reserva de valor. A reserva de valor, gente, nada mais é do que título de dívida. No caso da reserva de valor em dólar, os Estados Unidos vão lá e se endividam. Ou seja, eles falam assim, ó, eu preciso de 1 bilhão emprestado. Quem tem aí para me emprestar? Aí chega o Brasil. Eu tenho. Beleza, o Brasil foi lá então, emprestou 1 bilhão de dólares. Como os Estados Unidos, ele é o país preferido para fazer reserva de valor, o título de dívida americano vai ter maior demanda. Como tem muita gente querendo o título de dívida americana, vai ser mais ou menos assim. Eu preciso de 1 bilhão. Quem aí me oferece? Aí o Brasil chega. Beleza, eu te ofereço. Eu vou cobrar só 3% de juros ao ano. Chega o Japão. Não, eu quero também. Vou cobrar só 2,5%. A Alemanha chega. Eu também quero. Vou cobrar só 2%. Isso vai baixar, através da maior demanda, o custo. Ou seja, vai ter um juros menor para os Estados Unidos. E isso vai permitir maior emissão. Porque é muito mais fácil tu te endividar a um custo de 3% do que a um custo de 15%. Isso vai ser uma arma quase secreta dos Estados Unidos, mas que é muito, muito, muito importante. O dólar mantém os Estados Unidos em relevância e os Estados Unidos mantém o dólar em relevância, né? Então, olha só. Quando que começou a hegemonia do dólar? Ela começa ou avança com o Acordo de Bretton Woods. Quando que aconteceu o Acordo de Bretton Woods? Em 1944, ao final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial não tinha acabado, mas estava acabando. Quem saiu fortalecido da Segunda Guerra? Os Estados Unidos. Não foi diretamente atacado, estava com seu território intacto, as fábricas bombando e assim vai. É os Estados Unidos que vai despontar como uma grande potência mundial. O Acordo de Bretton Woods, ele reuniu diversos países e foi o responsável pela criação de 3 coisas. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que empresta para países, o Banco Mundial, que empresta para países fazerem investimentos específicos, e o padrão dólar-ouro. O que é o padrão dólar-ouro? Era o padrão onde o dólar ele valia uma certa quantidade de ouro. A variação do dólar variava conforme o ouro variava. Como é que funcionava isso? Os Estados Unidos diziam que uma onça de ouro, ou seja, 31 gramas de ouro, mais ou menos, vão equivaler a 35 dólares. Os Estados Unidos garantiria que isso se manteria. E aí um país como, por exemplo, o Brasil, embora o Brasil não exatamente tenha participado desse processo, ele diria então assim, beleza, a minha moeda, uma unidade de moeda vai equivaler a 1 dólar. 35 unidades de moeda vão equivaler a 35 dólares vão valer uma onça de ouro. Se o dólar é conversível em ouro e a minha moeda é conversível em dólar, então a minha moeda é conversível em ouro. O ouro, para ser emitido, ele na verdade precisa ser minerado. É muito mais fácil tu imprimir moeda do que tu encontrar ouro. Isso vai garantir uma inflação muito menor. O preço das coisas durante décadas variou muito pouco. Mas os países nem pediam a troca por ouro. Por quê? Porque os Estados Unidos, dizendo que garantia a troca, simplesmente os países confiavam. Eu confio que os Estados Unidos vai manter aquela reserva de ouro. Como que é feito isso? Os Estados Unidos simplesmente tinham uma influência muito grande. Ele não precisava manter. Ele precisava fazer com que os países aceitassem, ou melhor, imaginassem que eles teriam. Então, de modo geral, para tu imprimir mais 35 dólares, é preciso obter uma onça de ouro. Isso criou, então, a estabilidade de preços, que foi o que eu falei. Só que isso tem um porém. Isso cria uma parte negativa, que é o quê? A baixa adaptabilidade. O que é isso? Por exemplo, se um país precisa de dinheiro, ele vai lá e pode imprimir moeda. Para imprimir moeda, ele literalmente cria dinheiro novo, as pessoas pegam esse dinheiro novo e gastam. Então, um governo cria dinheiro, investe e está pronto. Só que isso vai gerar inflação. Ao mesmo tempo, quando tu não pode fazer isso, porque teu preço está atrelado ao ouro, isso vai dificultar o aumento de gastos. E aí vem o que fez o padrão dólar-ouro acabar.
A guerra do Vietnã, junto com alguns conflitos ou crises, como a crise do petróleo, fez com que o governo americano precisasse gastar muito mais. Como o governo americano precisava gastar mais, ele precisava imprimir mais, mas ele não podia. Isso acabou levando, então, ao colapso do sistema, ou melhor, do padrão dólar-ouro. A gente chama isso de choque de Nixon. Rolou em 1971. O Nixon falou: a partir de agora, o padrão dólar-ouro acabou. O dólar, em vez de flutuar com o ouro, vai flutuar livremente. Os Estados Unidos vão poder criar quanto dólar quiser e o preço do dólar vai ser regido por oferta e demanda, que é o que rege a nossa economia global. Isso fez a oferta de ouro, de dólar, começar a ser muito maior. Isso permitiu aos países gastarem livremente. E assim a gente encerra, então, nosso conteúdo para a prova. Então, as articulações entre economia global, espaço global e geopolítica global.